Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá, Sara, estás bem? Estou, mas muito preocupada. Imagina que recebi um telefonema de uma amiga muito aflita a contar-me que ontem descobriu que a filha, com 14 anos, tinha os braços todos cortados. Cortados? Sim, com grandes golpes, alguns deles bem fundos, feitos com um objeto cortante. Aí o que fez a tua amiga? Primeiro ficou em choque, depois tentou falar com a filha, mas não obteve muitas respostas e a seguir ligou a perguntar se eu podia indicar-lhe uma psicóloga para ajudar a menina. Estamos no programa Mulheres de Esperança, mais uma vez, para passar consigo uns minutos de reflexão, ajuda e esperança para a sua vida. Fique connosco com esta música que lhe oferecemos, que voltamos logo a seguir para falar deste assunto da automutilação. Quando tudo à tua volta parece desabar e procuras um caminho em que possas afastar essa solidão e confusão que insiste em te afogar. Quando buscas o amor, mas tudo em vão. Quando olhas para o céu, mas só
Hoje estamos a falar consigo sobre um assunto sério que afeta muitos adolescentes e jovens nos nossos dias: a automutilação. De uma forma geral, o adolescente que se automutila tem baixa autoestima, manifestando dificuldades ao nível das relações interpessoais, sente-se sozinho, angustiado, sem conseguir lidar com as situações que aparecem na sua vida como geradores de stress, e assim utilizam a mutilação como uma espécie de analgésico emocional. Nestas idades têm muitas dificuldades em exteriorizar os sentimentos e as emoções e por isso vão acumulando os seus problemas. Os cortes não são outra coisa senão um alívio da dor emocional que não conseguem gerir nem verbalizar. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Por ser um assunto tão complexo e ao mesmo tempo tão importante para os pais, convidamos a doutora Yolanda Melo, psicóloga, para nos ajudar a esclarecer melhor sobre esta matéria. Venha connosco, ouvinte, até à nossa sala de visitas. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Olá, doutora Yolanda. Olá! Muito obrigada por estar connosco outra vez. Estamos muito gratas e da última vez que esteve connosco falou-nos um bocadinho, quando falou sobre bullying, falou sobre crianças que se podem automutilar e hoje é sobre isso mesmo que nós queremos falar consigo. Queríamos que nos esclarecesse em algumas desta vertente tão difícil e tão complicada de entender, que é a preocupação de tantos pais hoje em dia. E a primeira pergunta que eu vou fazer-lhe é que eu já li algures que alguns fazem isto por moda. Será verdade? Bom, parece que é moda porque, de facto, no grupo de amigos, quando um se automutila, há outros que vão seguir esse exemplo. Não é que seja uma moda, mas o que é que acontece? A automutilação é uma forma da criança sentir algum alívio de uma dor emocional que sente. E como não consegue lidar com a dor emocional, corta-se ou bate-se, não é? Há vários tipos de automutilações, de forma a sentir alívio, porque a impressão que dá é que a dor física é mais fácil de lidar que a dor emocional. Sim. Então, um adolescente, normalmente isto começa a partir da pré-adolescência, com 11, 12, 13 anos, já começamos a ver os meninos a automutilar-se. Quando estão a passar por estas situações de dor emocional, não saber lidar com aquilo que está a sentir e ouvem de um amiguinho ou uma amiguinha que está a fazer a mesma, que está a sentir também coisas parecidas e que quando se corta se sente melhor, o que é que esta criança vai fazer? Vai experimentar a mesma coisa para sentir alívio a essa dor. De facto, quando há um corte, há uma libertação de uma endorfina que dá esta sensação de alívio. Daí o tornar-se depois um hábito. Quando se corta, sente-se um pouco aliviada da dor que sente. Oh, doutor, eu sempre me fez muita confusão esta coisa dos cortes, porque quando eles veem sangue não se assustam? Inicialmente sim. Mas depois o sangue caracteriza a sensação de alívio que sente. Por isso é que, por exemplo, quando estamos a fazer o tratamento de crianças que se automutilam, uma das estratégias que nós utilizamos enquanto psicólogos é quando tu fores te cortar ou vier estas ideias de que tens que te cortar para aliviar, podes fazer algumas coisas para trazer alívio, mas de uma forma mais saudável. E uma das técnicas que se utiliza é com um marcador vermelho, riscar num papel ou então no local onde habitualmente a criança se corta, para ela ver aquele vermelho e associar, não é, ao alívio que sente quando se corte. Essa é uma técnica. Essa é uma técnica bem interessante e bem criativa. E esta automutilação pode levar o adolescente ou a criança a algo mais grave? Sim, infelizmente a automutilação pode levar que se transforme num vício, não é?
e vai ser um risco para o suicídio. Infelizmente, vemos entre os fatores de risco para suicídio mesmo as automutilações. Por outro lado, também as situações de depressão e ansiedade, não é? Que já seriam condições psicológicas mais complicadas em função deste gerir as emoções de uma forma pouco saudável, que seriam as automutilações. Sim. E estes casos acontecem sempre em famílias disfuncionais ou não? Não, acontece em qualquer família, porque tem a ver com a capacidade da criança lidar com a dor, a capacidade da criança expressar aquilo que sente e fazê-lo de uma forma saudável. Sabemos que há uma prevalência maior nas situações de famílias destruturantes, não porque há falta de dinheiro em si, mas porque de facto as crianças estão um pouco mais entregues a si mesmo e não há tanta preocupação em ouvir a criança, em deixá-la falar, em encontrar meios adequados para ela poder expressar-se. Portanto, tem mais a ver com a educação em si do que propriamente o meio social onde ela está. E doutora, qual é a primeira reação dos pais quando descobrem que um filho faz isto? Olha, deixa-me contar o último pai que eu atendi, que faz 2 meses, numa situação destas. Eu estive a fazer um acampamento para crianças e identifiquei entre as crianças que estavam a participar desta atividade onde eu estava a ensinar, havia uma menina que tinha todos os indícios de depressão, ansiedade e de automutilação, porque estava um calor imenso, 30 e tantos graus, e portanto isto foi em janeiro no Brasil, em São Paulo, que é uma altura de muito calor, e a menina sempre com calças compridas, camisas compridas. Eu disse, isto é sinal de que está a esconder aqui qualquer coisa, cortes. E fui falar com a menina e de facto eu percebi que ela já estava há 3 anos assim, com uma depressão, uma ansiedade, automutilação, não conseguia dormir, não comia como deve ser, portanto é outro sintoma, não é deixar de comer. E no final do acampamento eu tive que chamar o pai. E o pai, chamei o pai, chamei a mãe, quando eles vieram buscar a filha do acampamento, e cada um dos dois... essa filha tinha mais ou menos tinha 12 anos. Uhum. E cada um dos dois teve uma reação diferente. A mãe entrou em desespero, começou a chorar e a soluçar compulsivamente na minha frente. O pai levantou-se, não queria acreditar, disse, não, isso não pode ser, não é verdade, eu nunca vi, nunca percebi isso, mas deve ser só uma fase, isto vai passar, é próprio da idade. Ou seja, temos desde o desespero, o não saber o que fazer, como a negação da realidade, o achar que é uma fase, o achar que vai passar e o não querer acreditar. E depois a culpabilidade, a culpa é minha. Depois desta primeira reação, a mãe dizia, mas onde foi que nós falhamos? O que é que nós não fizemos? Claro. Não é? Então são as reações iniciais que os pais enfrentam. Mas que depois é preciso, lá está, primeiro chorar, gritar e depois de acalmar, então com a cabeça um pouco mais fria, tentar ajudar o filho, procurando ajuda profissional. A doutora já explicou mais ou menos quais são os sinais mais evidentes da automutilação, já que eles se escondem, já que eles se tapam. E para si foi fácil detectar que havia ali sinais. Então, e os pais? Há alguma maneira deles detectarem que alguma coisa não está bem? Normalmente, nós vemos alterações no comportamento da criança. O problema é que hoje em dia os pais estão tanto tempo fora da vida das crianças que não conseguem perceber que a criança está a passar por uma fase em que já está a sofrer alterações no comportamento, nas atitudes, no sono, até mesmo na forma de comer, porque uma das coisas que nós percebemos, um dos sinais, é a criança deixar de comer. Interfere no apetite, interfere no sono. Crianças que não dormem, que ficam muitas horas acordadas, com insónia, no comportamento tornam-se mais fechadas,
deixam de estar com os seus amigos, deixam de ter tantas interações sociais com os seus irmãos, com os seus pais, como anteriormente tinham, deixam de querer fazer as atividades que antes lhes dava prazer e que agora já não querem. Por exemplo, se estava na música, ou no futebol, ou num clube, ou numa coletividade qualquer, deixam de querer ir, deixam de querer estar com os seus amigos. E enfim, nós percebemos no comportamento, nas atitudes, nas emoções, que algo se está a passar. E o decréscimo, peço desculpa, e o decréscimo que acontece no desempenho escolar. Portanto, e é esse tempo para ver essas coisas que os pais deixam de ter. Isso é grave. Haverá uma razão, doutora, para que este problema afete mais as meninas do que os rapazes? Depende do contexto. Em alguns países há uma ligeira prevalência das mulheres em relação aos homens. Há países em que as diferenças não são significativas, que atinge tanto rapazes quanto homens. Mas não há estudos que possam indicar de facto o porquê essa prevalência um pouco maior nas mulheres. Mas eu acho que tem a ver também com a forma de nós lidarmos com os problemas. Enquanto é mais fácil para a menina lidar com esta forma pouco saudável com as emoções negativas, cortando-se, normalmente os rapazes o que é que fazem? Envolvem-se em brigas, batem nos outros, envolvem-se com o alcoolismo, drogas, marginalidade. Portanto, tem mais a ver com o fator de género neste caso, não é? Os rapazes são mais propensos a extravasar tudo para fora, com uma violência em relação aos outros. No caso das meninas, a violência em relação a si mesmo. Corta-se a si mesmo. Acha que os miúdos que têm esta prática de alguma maneira terão um historial de abuso em qualquer forma mais tarde? Não necessariamente, mas sabemos, por exemplo, que as crianças que são vítimas de abuso físico, como o bullying, como a pedofilia, um dos sinais também é a automutilação. Sim. E qual será a melhor postura para ajudar um adolescente a atravessar esta dificuldade? Eu encontro um miúdo na minha vida e reparo que ele está assim, eu não tenho a formação que a doutora tem, não sou mãe dele, mas quero ajudá-lo. O que é que eu faço? Acima de tudo, assegurar que há outras maneiras para lidar com as emoções e assegurar a oportunidade de o fazer. Crianças que se automutilam são crianças e adolescentes que não conseguem expressar o que estão a sentir, o que estão a pensar. E é fundamental que isto aconteça, que consigam pôr cá para fora, como se costuma dizer, aquilo que realmente pensam e sentem em relação àquilo que está a acontecer na sua vida, seja na família, seja na escola, seja entre os seus amigos, ou seja mesmo relativamente ao fato de estarem a crescer, não é? E a desenvolver-se numa fase em que é normal haver tantos conflitos, não é? Como a questão da adolescência. É próprio nesta etapa da vida os miúdos passarem por alguns conflitos, não saberem se estão a desenvolver saudável, veem e fazem comparações com as outras crianças, uns já estão mais altos, uns mais já fizeram mudança de voz, eles ainda não fizeram. Então é fundamental assegurar que vai dar tudo certo, que é uma etapa, que cada um segue o seu ritmo e que durante a adolescência uns vão a correr, outros vão andar mais calmamente, mas todos chegam lá e que no final vai dar tudo certo. E é fundamental então assegurar que as coisas podem parecer muito difíceis, mas fazem parte da vida, não é? E acima de tudo, ser um bom amigo, ser um tutor da resiliência. Resiliência, esta nossa capacidade que nós temos para enfrentar as situações difíceis e ultrapassá-las, depende dos vínculos afetivos que nós temos. Ou seja, se nós temos pessoas que estão presentes, que nos fazem sentir seguras, que estão ali para nos ouvir, mesmo que sejam os nossos disparates que queiramos dizer, essas pessoas são fundamentais para nos ajudar a desenvolver a resiliência. Bem, a doutora já disse anteriormente o que é que os pais têm que fazer, mas eu gostava de terminar esta entrevista ouvindo da sua boca uma palavra de esperança para estes pais que, quando descobrem tal coisa nos filhos, ficam desesperados. Qual é a sua palavra de esperança para eles? Então, como eu disse, a automutilação não tem que ser necessariamente a primeira etapa
para o suicídio. Normalmente, a automutilação é um pedido de ajuda e ainda podemos intervir. A maior parte das situações, quando são identificadas logo no princípio, elas são ultrapassadas facilmente, com ajuda terapêutica, com apoio da família, com o desenvolver de um relacionamento afetivo que garante esta livre expressão dos sentimentos e dos pensamentos do adolescente. Ela é facilmente ultrapassada. Precisamos é estar atentos, perceber quando os nossos filhos estão a fazer algo que não é habitual, estar junto deles e procurar saber, mostrar a nossa presença, que estamos ali com eles e que não estamos a desvalorizar o que estão a passar. Sabemos que é real, que a dor é real, mas estamos ali juntos e vamos viver aquele momento também com eles. Muito obrigada, doutora Yolanda, pelo seu tempo connosco. Muito obrigada. Obrigada eu. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Se fraco estou, minha alma está cansada, dificuldades afligem meu ser, e eu espero em ti, tento aquietar-me, pois sempre vens ficar ao pé de mim. Levantas-me mais alto que as montanhas, levantas-me, eu ando sobre o mar. Forte sou ao ficar em teus braços, levantas-me para além do meu pensar. Montanhas, levantas-me, eu ando sobre o mar. Forte sou ao ficar em teus braços, levantas-me para além do meu pensar. Não há vida sem ter fome, e os corações estão fracos e cansados, mas quando vais e sinto a tua glória, e por um momento eu toco a eternidade. Para além do meu pensar. Levantas-me para além do meu pensar. O ouvinte já esteve numa situação em que se sente que tudo está errado e só tem vontade de desistir porque a luta parece forte demais?
Já alguma vez esteve numa situação em que não havia saída? Se assim for, não desista. Há um Deus que a ama, tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer para que fosse perdoada e tivesse vida eterna. Jesus veio para vencer o mal neste mundo, e há muito mal. É só olhar à nossa volta e aí temos doença, violência, abuso, vício, pobreza, morte. Mas nada destas coisas é o que Deus quer para a nossa vida. Deus é bom, cheio de amor, de perdão, de graça, paz e justiça. Deus criou-nos para que tivéssemos vidas plenas. Tudo o que temos que fazer é pedir-lhe que nos perdoe e que venha viver em nós. Podemos garantir que terá uma paz que nunca sentiu no seu coração, uma paz que passa toda a compreensão. Esperamos ter chegado a alguém que vive esta situação assustadora neste momento. Queremos assegurar-lhe que temos um Deus de amor pronto a nos ajudar em qualquer situação da nossa vida, seja ela mais ou menos extrema. É nosso privilégio poder indicar-lhe este caminho de ajuda. Ele, o Senhor, espera por si, para dar-lhe esperança e tranquilidade que necessita neste momento. Na próxima semana estaremos aqui outra vez, para mais um programa Mulheres de Esperança. Entretanto, estamos à sua disposição se quiser contactar-nos através do telefone, do Facebook, do Instagram e ainda do nosso e-mail. Ouça então as indicações a seguir para poder fazer esse contacto. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Deus de graça, a minha face não vou esconder de ti. Vergonha, culpa e nudez estão perante ti. Entre a luta, a dor e os sonhos desfeitos aos meus pés, só tua graça os ultrapassa para ser completo em ti. E a tua graça vai vestir justiça em mim. Tua misericórdia, amor, e tu me dás a perfeição. Eu estou completa em ti. Deus de graça, a minha face não vou esconder de ti. Vergonha, culpa e nudez estão perante ti. Entre a luta, a dor e os sonhos desfeitos aos meus pés, só tua graça os ultrapassa para ser completa em ti. E a tua graça vai vestir justiça em mim. Tua misericórdia, amor, e tu me dás a perfeição. Eu estou completa em ti. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.